Uma coisa que eu ia falar antes, respondam à pesquisa, né, que tem de membros. Tá tendo agora de plantonistas, né? Então vocês fazem uma avaliação de como vocês estão achando que está sendo o atendimento dos plantonistas de todas as equipes. Não lembro, eu só pego um nome qualquer e assinalo, tem a fotinha daquela pessoa para você ver se você lembra, enfim. E aí vocês dão a nota, é muito importante assim para cada, ainda mais sendo um cursinho popular, sabe? A gente precisa da opinião, de um feedback de como está sendo. Então é muito importante que vocês respondam essas pesquisas, não leva muito tempo. E ajuda muito a gente a melhorar e, enfim, né, continuar contribuindo para a educação popular. Então, está tendo agora essa semana até dia 15 para responder para os plantonistas e logo depois vem dos professores. Vocês têm que responder mais ainda de mim, assim, preciso urgentemente de um feedback, ok? Então, a gente vai começar a fazer essa revisão aqui, a gente vai falar de Segundo Império e Primeira República. Sim, vai ser os dois no mesmo slide, mas a gente tem uma aula extra sexta-feira, e aí, enfim, a gente vê o que dá tempo de ver hoje, e sexta-feira a gente continua. Outro recado é que eu vou deixar uma lista de exercícios do Enem, provavelmente eu vou corrigir esses exercícios na próxima semana, né, que a gente vai fazer uma revisão de humanas para fazer a prova do Enem. Então, enfim, eu acho legal que vocês deem uma olhada, se tiver tempo, até tentem fazer, porque eu acho que eu não vou ter muito tempo, talvez eu fique com 2 aulas na próxima semana. Então, eu não sei se eu vou ter muito tempo da gente fazer algo mais ao vivo, de vocês irem respondendo na hora e eu ir corrigindo. Talvez vá ser só eu falando sobre as questões, e aí é interessante que vocês já tenham algumas dúvidas, já saibam qual a questão que vocês acham que é mais difícil de fazer, esse tipo de coisa, sabe? Para estar um pouco mais preparado para a próxima semana. Então, eu vou deixar desde hoje, quinta-feira, com certeza vai sair à noite, assim, no Arcada Digital, eu vou colocar no WhatsApp também, e no Facebook, onde eu puder colocar. Mas, enfim, é isso, é importante que vocês deem uma olhada, e é uma lista, assim, com os exercícios mais recentes mesmo, porque a gente sabe que o Enem está mudando um pouco no estilo, um pouco não, né, muito no estilo de aplicação de prova. Mas, então, vamos começar. A gente fazer essa revisão desses temas que estão um pouco mais distantes. Eu sempre começo com uma visão geral, né, com um panorama daquele período, daquele momento. Eu falei um pouco de como é o Brasil colônia, porque a gente está vendo 300 anos, né, de história, mas aqui, para a gente não sentir que a gente deu um pulo no meio da história e saiu de independência lá do Grito do Ipiranga, e foi para o segundo reinado, é legal a gente falar um pouco do que acontece nesse período, que não cai tanto, cai sim, não é assim, você nunca vai ver nada sobre, mas não é tão presente quanto os outros temas que a gente precisa discutir agora nessa revisão de conteúdo. Então, só dando uma pintadinha nos temas mesmo, é importante falar que teve o Grito do Ipiranga, Dom Pedro I assume o trono do reinado brasileiro, só que ele assume e logo depois ou durante vem uma crise econômica em que o preço dos produtos primários mundialmente assim cai. E o Brasil é um país agrário, como sempre foi, e o que mais produz é produto primário. Então, vai ter consequências aqui em o preço desses produtos terem diminuído, e a gente vai viver uma crise econômica mesmo, fome, assim, principalmente as populações mais pobres vão se prejudicar muito por isso. E não só isso, a gente na época era meio que dono, assim, era uma província nossa, a província Cisplatina, que atualmente é o Uruguai, então a gente era meio que dono mesmo do Uruguai, era meio como se ele fosse Brasil também, só que eles nunca se sentiram brasileiros, foi algo conquistado num tratado, então, enfim, não é a mesma coisa que os outros estados que a gente tem aqui atualmente no Brasil, e aí eles vão entrar em guerra com a gente depois da independência para se tornarem independentes. O plano inicial era ir para a Argentina, mas eu falei isso uma vez e confundiram, falaram não, hoje em dia é Uruguai. Sim, é o Uruguai, deu errado. Eles tinham um sonho e deu errado, assim, eventualmente, porque eles ganharam a guerra com o Brasil, se tornaram independentes e viraram o Uruguai, um país, assim, normal. Só que vocês conseguem ver que o Uruguai é desse tamanho e o Brasil é gigante, e a gente vai perder uma guerra, para vocês já verem o quanto a gente era fraco militarmente falando, nosso exército não era tão foda assim, mesmo tendo um país com, enfim, muitos recursos, muitas pessoas, querendo ou não.
e a gente vai perder. E guerra sempre é uma questão que traz o patriotismo para a discussão, né? Porque aí a gente está lutando contra o inimigo, como a maior parte das propagandas rolam, e isso vai ter uma repercussão negativa, né? O país perder a sua primeira guerra em que está entrando. Então, óbvio que o período de Dom Pedro I vai ser um período em que as pessoas não vão gostar muito dele mesmo, especialmente que ele traía muito a esposa dele, e aí a esposa dele vai morrer, aí vai tipo, nossa, ela morreu por causa desse desgosto que ela vivia, enfim. Ele tinha uma amante chamada Maria Domitila. Então, enfim, a imagem de Dom Pedro I não era boa. Inclusive, em 1831, logo no final, ele vai voltar para o Rio de Janeiro depois de uma viagem e vai rolar meio que uma briga assim entre brasileiros, que eram as pessoas que não gostavam muito, né, de Dom Pedro I, e portugueses, que eram pessoas que amavam, né, são de Portugal, estão lá com Dom Pedro I, que é nascido em Portugal e português. Então, para eles era incrível Dom Pedro I, e vai ter a Noite da Garrafada, que é literalmente uma briga entre brasileiros e portugueses, um tacando garrafa no outro para ver o que tinha que acontecer, assim, um defendendo Dom Pedro I e o outro não. Enfim, caos. E aí vai chegar dia 7 de abril de 1831 e ele vai abdicar. Não só isso, teve algumas questões externas também. O pai dele, que era o Dom João VI, se eu não me engano, morreu nesse ano, em 1831, e ficou muito uma questão de será que o Brasil agora vai voltar a ser colônia? Porque, em teoria, a linhagem, quem tinha que assumir mesmo era Dom Pedro I. Então, será que ele vai se juntar a Portugal de novo? Aí isso já trazia uma imagem muito ruim para quem queria permanecer independente. Teve algumas coisas lá, a gente tentando usurpar o trono, acho que era um irmão dele ou um tio dele. Então, enfim, ele vai abdicar e ele vai voltar para Portugal. E isso como eu falei na semana passada, meio que completar um processo de independência, porque agora a gente tem quem teria que assumir é Dom Pedro II. Ele nasceu aqui no Brasil, inclusive na época ele tinha só 5 anos. Então, como ele não tinha idade nenhuma para assumir um trono, o que vai se iniciar é o que a gente chama de período regencial. Inicia assim, como quem manda na época. Começa sendo uma regência trina, ou seja, eram 3 pessoas fazendo essa regência pelo Brasil. Depois muda para uma regência una, então fica só uma pessoa regendo o Brasil. E vai ser uma grande bagunça. O que vocês têm que lembrar, eu acho muito essencial quando cair numa prova de período regencial, é que é uma bagunça. É uma briga por poderes muito intensa, politicamente falando, mas não só isso, é um período muito marcado de revoltas. Então, é como está nesse mapa aqui, tem um pouco de todas as principais revoltas que aconteceram nesse período, e são muitas, assim, para falar de um intervalo de 9 anos. E é em cada parte do Brasil. Então, é nítido, assim, é uma bagunça muito grande. Eu resumo a dedo no cu e gritaria. É muito bagunçado mesmo, é uma disputa de poder muito intensa, que começa com um domínio de poder, assim, oficial pelos liberais, que são mais avançados, eles chamam de avanço, e depois, quem consegue tomar os poderes, principalmente depois da Guerra dos Farrapos, quem consegue tomar o poder são os conservadores, que aí eles chamam de regresso conservador. Então, vão ter várias mudanças aplicadas pelos liberais, mas que depois vão voltar um pouco atrás, porque quem vai assumir por último são os conservadores. Os liberais, vendo esse contexto de briga intensa e pensando o que eles poderiam fazer para consertar, porque bem que não adiantava se eles conseguissem novamente tomar o poder dos conservadores, eventualmente poderia ser que eles tomassem o poder deles. Então, crescendo nessa treta, eles começaram a pensar no que eles iam fazer. E eles vão liderar e organizar o golpe da maioridade, que é simplesmente tornar Dom Pedro II emancipado, né, com uma idade, né, com capacidade legal total de assumir seus poderes aos 14 anos, né? Então eles vão fazer isso, vão fazer um processo de emancipação que, de certa forma, é um golpe, porque a previsão era que ele assumisse só com 18 anos, enfim, a idade da maioridade. Eles vão dar esse golpe porque eles sabiam que, né, não tinha como você contestar de forma alguma o poder de Dom Pedro II. Então, aí a gente entra no segundo reinado. A gente tem o Dom Pedro II entrando, né, no seu império que ele tinha. Ele vai assumir, como vocês viram, com 14 anos, mas ele era uma pessoa que foi realmente criada para isso, assim. Então, desde novo, ele era muito, assim, intelectual, ele sabia línguas mortas, inclusive já caiu, não caiu muito, mas já caiu
às vezes colocar uma foto, se vocês pesquisarem uma foto de Dom Pedro II, muito provavelmente ele vai estar usando barba, ele vai, sei lá, ele vai tentar ter uma imagem mais velha, porque fazia parte da campanha. Você não poderia fazer uma campanha para que Dom Pedro II assumisse aos 14 anos, fazendo foto como se ele parecesse uma criança. Ninguém ia apoiar que uma criança assumisse. Então, colocam barba nele, aspectos que fazem parecer ele mais velho e, por consequência, mais responsável e mais apto a assumir o trono. Já caiu essa questão sobre tentar sempre fazer ele parecer mais velho. Tem até um texto, um livro, acho que da Lilia Schwartz, que se chama As Barbas do Imperador, que é justamente falando um pouco disso e do Segundo Reinado em si. Mas, enfim, falando um pouco da economia e dos aspectos imperiais que são legais de lembrar, é que o café, né, vai se tornar o principal produto de exportação, o que a gente chama, né, popularmente de ciclo do café. Então, eu já disse que tem um problema em falar ciclo das coisas, mas é o que vai surgir, que vai entrar no auge no momento. Basicamente, mas por que o café? O café, ele já era um produto popular e interessante de ser plantado, já existia um interesse mesmo. Porque vocês têm que lembrar que a gente está num período de exploração das fábricas lá na Europa, lá fora, então as pessoas trabalhando 14 horas por dia. Café é um enorme produto para isso, tanto que só vai dar ruim aqui no Brasil, assim, na verdade, a gente só vai se ferrar mesmo, economicamente falando, quando vai ter a Grande Depressão, lá em 1929, nos Estados Unidos, que aí as pessoas, né, que trabalhavam na bolsa, que, né, eram aqueles cheiradores e que usavam muito café e tal, vai quebrar, tudo vai quebrar, as pessoas vão passar fome, não vão ter onde morar, enfim, é um período muito crítico para os Estados Unidos, eles vão parar de comprar café. E isso vai, por exemplo, ter consequências aqui no Brasil, a nossa venda vai diminuir. Mas, enfim, isso é um pouco mais para frente, já na República. O que importa é que o café é um produto de exportação que vai se tornar essencial aqui para o Brasil e que vai dar muito certo aqui no Sudeste já. Então, ele começa numa região chamada Vale do Paraíba, bem aqui, se eu não me engano, é entre São Paulo e Rio de Janeiro, é bem aqui mais para cima, assim, do Sudeste, e que conforme vai tendo cada vez mais sucesso, vai se expandir muito para o Oeste Paulista, assim. Então, ele vai vir descendo, vai passar pela Serra do Mar aqui, enfim, tem todas essas regiões que vai ter bastante plantação, assim, de café, que vai se instalar principalmente pelo oeste do estado de São Paulo. E com isso a gente tem a formação de uma burguesia, né, cafeeira paulista, que vai se concentrar aqui. A maior parte da elite intelectual, por exemplo, vai começar a frequentar a São Francisco, a São Fran mesmo, que a São Fran é criada em 1827. Então, né, é uma das primeiras universidades realmente no Brasil. Se eu não me engano, ela é a primeira, é que eu não lembro de quando é criada a Faculdade de Medicina. Mas, enfim, de Direito é a primeira e surge em São Paulo, é um decreto que fala que vai criar uma aqui em São Paulo, que é a São Fran, e outra lá em Pernambuco, que também existe até hoje. Eu acho que só eles mudaram de região, mas, enfim, criaram essas duas universidades, e a primeira, então, quando você tem um filho, agora você quer colocar ele para fazer faculdade, ao invés de mandar para a Europa, você não precisa. Você manda ele para São Francisco, por exemplo, e é assim que vai frequentar boa parte da elite desde então, que não mudou muito, né? A São Fran até hoje é bastante elitista. Mas, enfim, uma burguesia cafeeira paulista, né? Então, que fica muito em São Paulo, é o início, né? A gente já tem desde o ouro um fortalecimento da região do Sudeste, mas agora bem mais forte, porque a gente está falando de uma plantação de café que fica aqui em São Paulo. Então, boa parte da troca, da movimentação econômica vai se concentrar muito aqui. E aí, não só essa movimentação econômica, vai ter o crescimento das cidades aqui, principalmente em São Paulo, capital. E não só isso, a gente tem, mais uma vez, desenvolvimento de uma elite intelectual. Então, muita coisa vai se concentrar aqui e vai ter o crescimento do trabalho livre, e aí isso é realmente um aumento de profissões livres mesmo. Uma coisa importante é que agora, no segundo reinado, já vai ter, enfim, cai muito isso em questão, não muito, mas eu vejo consideravelmente esse debate, questões alternativas que falam assim, e só depois da abolição que tiveram escravizados livres, que se tornaram livres, né? Só depois, enfim, antes de 1888, não existia liberdade. Não, já existiam vários escravizados que conseguiam conquistar a sua alforria, pagando.
enfim, conquistando por luta, através do direito também. Luiz Gama vai ser um grande exemplo disso. Então, enfim, já vai ter um crescimento de trabalho livre até de ex-escravizados, mas isso vai ser geral e, com isso, uma expansão das camadas médias. Então, antes a gente tem uma pirâmide que se concentrava muito em ou você é muito rico ou você é pobre, e, enfim, ficava muito estratificado nesse sentido. A mobilidade social era pouquíssima. E isso agora começa a mudar. Agora você tem uma camada média urbana, principalmente, né, por causa do crescimento da cidade. A gente fala de urbano, mas ainda assim não considerem que a urbanização já alcançou o Brasil. Ainda assim, a urbanização, se eu não me engano, ela acontece muito tarde aqui no Brasil, lá em 1950, eu acho. Mas, enfim, é um crescimento das cidades aqui. E outra coisa que eu acho que vocês também já têm noção é que o fim da escravidão, ele não altera de forma alguma a mentalidade da sociedade. A gente tem uma sociedade escravista, a gente tem uma sociedade extremamente racista, que insiste uma superioridade branca, e isso não é só na marginalização social que a gente tem geográfica de pessoas negras, mas também numa mentalidade mesmo. Então, enfim, acho que não é novidade para ninguém que o fim da escravidão não representa nenhuma alteração na mentalidade social em questão, né, racial. Outra coisa importante de falar, e isso cai normalmente quando o vestibular quer ser um pouco mais difícil, assim, tem uma questão da GV que é bem específica, assim, é realmente muito difícil de resolver, que é sobre o surto industrial que ocorre no Segundo Império. A gente chama surto industrial justamente disso, porque é um surto. Começa e assim, existe, né? Só que não é algo, não é um projeto de industrialização como a gente vai ver na Era Vargas. Não é alguém com um projeto, com planos, com estruturação de uma industrialização no Brasil. Não, é ainda por iniciativa privada, como vocês vão ver, que ocorre muito durante esses anos que eu coloquei, 1850 a 1860, e é basicamente por causa de duas leis assim que vão influenciar para que isso aconteça. Uma está em ordem ao contrário, cronológica, mas em a gente tem a tarifa Alves Branco, que é uma tarifa, não, é uma lei que vai ser promulgada pelo parlamento na época, que é para aumentar os impostos de importação. Na época, era por uma questão que eles estavam tendo com a Inglaterra e tal, mas não era assim, vamos aumentar a industrialização aqui no Brasil. Não, tinha nada a ver, tinha nada a ver. Era uma questão que eles estavam tendo específica lá, mas que vai aumentar assim, a chance de industrialização, incentivar, eu diria, como até hoje, gente. A estratégia de aumentar impostos para importação é uma estratégia para, enfim, tentar investir mais no mercado nacional. Mas, enfim, na época não era esse o foco, mas vai gerar, vai incentivar. E não só isso, a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Então, 38 anos antes da abolição, e antes disso já tinha alguns tratados com a Inglaterra, falando que era para acabar com o tráfico negreiro, mas é o que eles chamam de leis para inglês ver, porque eles não seguiam na prática. Mas, enfim, em 1850 vai surgir uma lei nacional falando que não podia mais ter tráfico negreiro. Então, você não poderia sequestrar, né, fazer a diáspora negra, tirar pessoas africanas, né, da África e trazer aqui para o Brasil. Esse era um tráfico agora proibido. Então, as pessoas que investiam nisso, né, os senhores de escravizados que existiam no Brasil, se apoiavam, tinham investimento no tráfico negreiro, vão ficar com um certo ócio mesmo, vão ficar com uma grana sobrando no fim do mês, porque eles não poderiam mais, né, pelo menos legalmente, investir no tráfico negreiro. E aí tem duas coisas, já tem um incentivo em você começar a investir em algo aqui no Brasil, e sobra uma grana justamente para você fazer esse investimento, vai gerar esse surto industrial. E a gente tem como grande exemplo um cara chamado Barão de Mauá, que fica aqui na região do Sudeste mesmo. Ele vai ser assim, ele era um senhor de escravizados, lidava muito, boa parte da riqueza dele vinha do tráfico o tráfico negreiro, e ele vai ficar com esse ócio, como eu acabei de falar, vai ver essa tarifa e vai começar a investir numa industrialização aqui no Brasil, principalmente na construção de ferrovias. Então, boa parte assim, da criação de ferrovias aqui no Brasil vai se dar nesse momento por investimento dele. Até.
Então, enfim, vai ter esse surto, mas como vocês viram, por exemplo, é um investimento privado, é alguém que começou a pensar numa construção, numa industrialização, nessa ideia um pouco mais nova. O Estado imperial, em acordo com as elites da época, eles não achavam de forma alguma que seria capacidade do Brasil ter alguma iniciativa industrial aqui. Eles não apoiavam o setor industrial e eles justamente advogavam falando que a vocação do Brasil era ser um país agrário, era ser um país rural, que é coisa que até hoje a bancada rural no nosso parlamento atual fala, defende do Brasil, sabe? E, enfim, não vai ter esse investimento, então é importante que vocês saibam que não existe investimento, projeto de industrialização de um Estado aplicando uma industrialização mesmo aqui no Brasil até a era Vargas, mas existe esse surto industrial que é justamente assim, quando vai cair no vestibular, é porque ele quer que você lembre assim, justamente daquele surto bem específico. Então, enfim, essa é um exemplo de iniciativas industriais. Outra coisa da economia imperial, né, e de aspecto social mesmo, é que a gente vai ter o início de um projeto de imigração, né? Então, vendo o início da abolição da escravização de pessoas, eles começaram a tentar trazer imigrante. Ai, não faz sentido nenhum, por que eles não passaram a pagar esses ex-escravizados? Pois é, eles preferiram trazer imigrantes para cá, para o Brasil, não só isso, mas porque eles queriam também pessoas que ocupassem algumas regiões que estavam muito vazias, tipo o Rio Grande do Sul, tem também isso, mas é um pouco mais difícil, assim, eles queriam mesmo, era uma nova mão de obra, vendo que a escravização estava chegando ao seu fim, boa parte por pressão da Inglaterra. Então, enfim, vai ter esse projeto de imigração, que é, né, uma transformação da mão de obra, é o início, assim, de você parar de discutir uma mão de obra escravizada aqui no Brasil, início, não significa, né, que é a estruturação disso, mas agora é uma mão de obra assalariada. Só que o que vai acontecer? O primeiro projeto de imigração que a gente vai ter aqui no Brasil, principalmente que a Europa lá estava muito em crise, principalmente na Itália, se eu não me engano, mas enfim, eles vão começar com esse sistema de parcerias, que vai gerar um trabalho muito análogo à escravidão, que é justamente se conecta muito com o fato de que a mentalidade da nossa sociedade ainda é muito escravocrata. Até hoje a gente vê casos de trabalho análogo à escravidão. Mas, enfim, o que é o sistema de parcerias? Era o cara que era dono da fazenda lá de café, dos cafezais, enfim, pagar a vinda desse imigrante para cá e até às vezes a hospedagem. O que acontecia? Quando o imigrante vinha para cá, ele achava que ele ia conseguir trabalhar e tal, enfim, construir a vida dele, esse tipo de coisa. Esse cara que pagou a viagem, ele tratava esse custo da viagem como uma despesa, como uma dívida. Então, ele colocava o cara para trabalhar e aí isso vira um ciclo, né? Porque, tipo, cada dia que você está pagando a sua viagem de lá, você está pagando, por exemplo, sua hospedagem. Cada dia que você fica é mais um dia de hospedagem de dívida mesmo. Então, vai gerar um trabalho análogo à escravidão mesmo. Não só eles vão ter que ficar toda hora trabalhando para pagar essa dívida, isso é muito parecido com o que aconteceu em Salve Jorge, a gente estava falando de novela, Salve Jorge, novela icônica também, era isso, sabe? A mulher foi levada para lá, para a Turquia, e aí chegou lá e falou: agora você tem que pagar a sua viagem. E aí fica nesse ciclo imenso em que você fica trabalhando, assim, um trabalho análogo à escravidão, era o que acontecia, e não só isso, né, que eles não estavam sendo pagos, os maus tratos eram a mesma coisa que uma escravização de pessoas mesmo, né? Aqueles donos dos cafezais achavam que essas pessoas estavam lá para isso, e, enfim, é horrível, assim. E aí vai ter uma repercussão tanto internacional, no sentido de que os países vão começar a proibir a vinda dos brasileiros. Se eu não me engano, a Itália é um deles, mas eu acho que a Suíça também vai fazer isso. Enfim, vai ter uns países que vão começar a fazer propaganda, por exemplo, falando na TV, não vão para o Brasil. Vai ficar feio para o Brasil mesmo como Estado, e vai ter revoltas, né? Então a gente tem a revolta de Bicaba de 1857. Nunca vi cair no vestibular, isso só falo porque estou falando. E é uma revolta de italianos contra os maus tratos e tudo. E, enfim, vai ficar ruim para o Brasil. E eles vão começar a fazer um sistema de imigração subvencionado, que é o Estado pagando a vinda desses imigrantes para que, né, os donos, os senhores, enfim, essa elite
não façam um trabalho análogo à escravidão. A mentalidade escravocrata está aí desde sempre, como eu falei. Mais um aspecto da sociedade já imperial, que a gente pode falar no Segundo Reinado, é a Revolução Praieira de Pernambuco. Então, ela vai durar 2 anos, né? Liderada por senhores de engenho. A gente está lá no Nordeste, açúcar, como eu falei, ainda existe, ele não morre, só porque a gente fala de um ciclo. Vai ser liderada por senhores de engenho liberais. Então, a gente vê uma elite que vai liderar uma revolta, e há uma revolta, inclusive, que tinha, por exemplo, a veiculação de ideias socialistas. Porque muito dessa revolta, dessa revolução, vai ser organizada num jornal chamado Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Então, tem conexão com o título ser Revolução Praieira. Tinha o Partido Praieiro também, que vai se desenvolver na época. E, enfim, essa veiculação de ideias socialistas são ideias que não são marxistas, ok? Eu acho que nunca isso caiu no vestibular, eu não lembro agora. Mas só para deixar nítido, assim, esclarecido, é que são ideias socialistas, mas não é, para quem não sabe, não é Marx que funda o socialismo, né? Existia o socialismo, ideias socialistas antes dele, e são ideias socialistas que vêm antes de Marx, ok? Enfim, eles vão tentar atacar, fazer um dia dessa revolução, mas eles vão ser derrotados e eles vão passar a tentar fazer uns ataques sobre guerrilha, que é um ataque muito parecido com o que acontece lá na ditadura, dos movimentos que vão resistir à ditadura, como eu estava falando de Marighella também, muito parecido, que é um ataque sob surpresa mesmo. Então, você tenta enfraquecer esse poder dominante através de ataques surpresas, porque você sabe que você não tem a força suficiente para atacar de frente. Então, você explode um carro com um militar um dia, você assalta um quartel no outro, enfim, esse tipo de coisa. Só que, eventualmente, né, não era um movimento muito forte, nem nada disso, e vai ter seu fim uns 2 anos depois. E a gente considera também, não me cai muito vestibular, como eu leio isso muito mais nos livros de história, como o fim de um ciclo revolucionário em Pernambuco. Porque se vocês pararem para olhar, Pernambuco tem muita história de revoltas, muita história, assim. A Revolução Pernambucana, por exemplo, a única revolução que a gente tem na história do Brasil, assim, que conseguiu ir atrás de uma independência de revolução mesmo, assim, tipo a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, eles não conseguiram, eles nunca chegaram a entrar em ação do plano deles, eles foram delatados antes disso. E a Revolução Pernambucana, por exemplo, não. Então, o ciclo revolucionário lá em Pernambuco é muito forte. Como também faz comparações com Gil do Vigor, porque ele é de Pernambuco e é a terra da cachorrada. Mas, enfim, era isso que eu tinha para falar dos aspectos econômicos, assim, em geral, do Segundo Reinado. Outra coisa que isso sim cai bastante em vestibular, tende a ser muito um clássico, assim, é um queridinho, normalmente, assim, se não vou dizer que cai em todo ano, mas, assim, se quer falar do Segundo Reinado, tem chances de cair o parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo, às vezes, a primeira coisa, não é a mesma coisa que um governo parlamentar. Então, se algum dia caiu alguma questão falando o Brasil foi parlamentar no Segundo Reinado, não tem nada a ver, está errado, não é isso. É um título que a gente deu porque se assemelha muito ao parlamentarismo tradicional, mas não é a mesma coisa, não significa que a gente foi parlamentar, tem nada a ver. Então, é só um título porque foi semelhante mesmo. E justamente é porque é às avessas. E uma coisa muito importante é que ele garante a estabilidade política do regime. Então, quando eu estava falando lá do período regencial, eu falei que era um período, assim, eu resumo, dedo no cu e gritaria. É um período muito forte de disputas em todos os cantos. Não tem estabilidade naquele momento. É muita bagunça. E isso vai ser totalmente o contrário. Dom Pedro II vai conseguir organizar uma estabilidade muito boa aqui no Brasil. Tanto que a gente não tem muita revolução assim, forte. Só essa que eu acabei de falar da Revolução Pernambucana, e ainda assim, sabe? E ainda mais, assim, politicamente, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Até acontecer a abolição da escravatura, tranquilíssimo. Então, enfim, sabe? Vai ser um período de estabilidade muito grande. E isso se liga, é respondido muitas vezes por causa do parlamentarismo. E o que é isso? O imperador tinha um poder moderador, eu não sei se vocês lembram disso, o poder moderador é algo instituído desde a da Constituição de 1824, que inclusive é a mesma,
A Constituição de 1824 é uma Constituição outorgada por Dom Pedro I, que vai criar esse poder moderador em que ele se considera o quarto poder. Então, tem o legislativo, o judiciário, o executivo, e tem o moderador, que é dado ao imperador, meio que para ele decidir o que ele quiser. É um poder tirânico, assim, é um poder. Esqueci a palavra, mas ele é duro e ele é assim, tem muita gente que considera a Constituição de 1824 meio que avançada. Só que ele é um símbolo, por exemplo, do antigo regime, porque ele tem esse tom tiranista, no sentido de que ele está dando um poder a mais para o imperador. Então, enfim, o imperador tinha esse poder moderador, e isso incluía o poder aqui, que é nomear o Conselho de Estado, que era um bando de velho, assim, velhão, assim, branco e tal, fazia esse papel de conselheiro do imperador mesmo. Ele vai poder nomear o Senado, que inclusive era vitalício, então você era nomeado senador, se você fizesse tudo certinho, você ia continuar senador até morrer. Mas não só isso, o imperador, ele escolhia o presidente do Conselho de Ministros, que conseguia presidir, né, obviamente, o Conselho de Ministros, mas também ele marcava e comandava as eleições e ele aprovava quem fosse eleito nessas eleições para o Conselho de Deputados. Então, assim, se vocês notarem, o imperador acabava tendo um poder indireto de acabar escolhendo os deputados, e não só escolhendo os deputados, mas de marcar e desmarcar eleições quando ele quisesse. Porque, assim, se ele escolher um presidente do Conselho de Ministros, é óbvio que esse presidente vai fazer tudo que o imperador quisesse. Assim, se não fizesse, tirava ele e colocava outro. E aí o presidente fazia isso. Então ele marcava e comandava eleições de acordo no jeito que o imperador queria, e ele aprovava quem ia ser eleito do jeito que o imperador queria. E o que ele fez com esse poder de poder, né, toda hora decidir quem está no Conselho dos Deputados e quando tem que ser destituído? Ele ficou balanceando o poder. Então, eu falei que existiu uma rixa muito grande entre liberais e conservadores no período regencial, tanto que, né, eles vão, o período judicial tem o avanço liberal e o regresso conservador. Aqui ele vai ficar dando uma hora o poder para o liberal, aí deu muito tempo, 1 ano e meio, mais ou menos, tira ele, coloca outro, o conservador. Aí tira o conservador, às vezes coloca até um pouco dos liberais exaltados. Enfim, ele ficava... era como se fosse dar brinquedo para criança, assim, dava um pouquinho para uma, ela ficava feliz, dava para outra, e assim ninguém brigava. E é isso que vai garantir a estabilidade política do regime, em que ninguém brigava, assim, se eu não me engano. Eu não vou lembrar, mas, tipo, a conta que fazem é, tipo, a cada 1 ano e meio trocavam de conselho de deputados. E, tipo, hoje em dia é uns 4 anos, sabe? Então, era muito curto o período de troca e ficava toda vez rotacionando poderes, assim, todo mundo ficava feliz, ninguém brigava com ninguém. E é isso que vai garantir a estabilidade política do regime. E é parlamentarismo justamente por isso, porque ele é às avessas. O parlamentarismo, ele acontece ao contrário, né? É o parlamento que define o primeiro-ministro e tal, e no caso está ao contrário, o imperador, o líder, que está definindo o parlamento, ok? 8 minutos para o fim da aula, a gente vai falar um pouco de Guerra do Paraguai e tal. Guerra do Paraguai é um momento, assim, também bem significativo para a história do Brasil e para o Segundo Reinado, então também é importante, eu diria, para o vestibular. Ele é um conflito, né, que envolve o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. E é basicamente esses 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, contra um país só, que é o Paraguai. E, enfim, aí a gente chama de tríplice aliança, né, versus um país só, sozinho, Paraguai. O que acontece? O país, ele tinha, o Paraguai, tinha uma estimulação, uma criação de manufaturas muito interessante. Eles tinham um pequeno parque industrial, como a gente diria, o que é bem significativo para um país da América Latina, né? Quando a gente vai discutir, porque é muito difícil a gente, né, conseguir industrialização, avanço econômico, né? É sempre aquela questão de ser agrário, enfim. Então era muito interessante. Eles tinham um pequeno parque industrial, eles tinham um exército muito forte e organizado, o que vocês viram que o Brasil não tinha, perdeu a guerra contra o próprio Uruguai alguns anos atrás.
Então, ó, eles tinham 64 mil soldados treinados, habilitados, sabe, tipo, preparados, e ainda 28 mil reservistas. E eles tinham pequeníssima dívida externa. Ter pequena dívida externa significa que você tem pouquíssima dependência com outros países, né? Então, Inglaterra, Estados Unidos, normalmente, que eram países ricos, né? Imperialistas até, que queriam ter esse domínio sobre os outros países, faziam, né? Emprestavam muito dinheiro justamente porque eles iam acabar tendo influência. E o Paraguai não, ele não teria muita influência, ele não acataria muitas decisões dos outros países, porque também não tinha muita dependência econômica. Então era um país assim que estava se consolidando bastante naquele período. E ele era liderado por eu não vou lembrar o nome dele, mas era um ditador. Era um cara que era um ditador, a ditadura já existia no Paraguai fazia um tempo, era uma família e tal. Enfim, era Solano Lopes? Eu sinto que era Solano Lopes, mas enfim. Ele era liderado por um ditador. Então era um país assim que ele era interessante assim de se olhar, tinha bastante coisa consolidada, bem organizado. E aí existia uma questão de que o Paraguai, se vocês forem ver, o Paraguai é esse país aqui que está a bolinha azul. Ele não tem acesso ao mar, o que é muito importante nesse período, porque a aviação e essas coisas não são consolidadas. Então, quando você quer fazer o transporte de qualquer mercadoria sua, você precisa, né, em maioria, pelo menos é popular, que você faça através de navegação, assim, de barcos, de navios mesmo, pela água. E ó, ele não tem quase nenhum acesso, quase nenhum não, nenhum acesso a tipo o oceano. O que é importante para que ele mandasse algo para a Europa, mandasse algo para os Estados Unidos, enfim, para o grande mercado que existia. Então, era sempre do interesse do Paraguai conseguir ter um acordo, por exemplo, com o Uruguai, com a Argentina. O Uruguai está aqui, e a Argentina também está aqui, esse é maiorzinho, para poder ter acesso aos rios, né? Conseguisse descer os seus barquinhos, enfim, os seus navios pelos rios e acessar o oceano. E aí, o que acontece? O Brasil vai ficar de um lado político, existiu uma guerra civil no Uruguai, literalmente civil. Se eu não me engano, na Argentina também já existiam umas movimentações, mas enfim. E o Brasil vai ficar literalmente do lado de um partido lá que estava nessa guerra, e o Paraguai vai ficar de outro. Só que vai chegar um ponto em que o Brasil vai enviar tropas, vai enviar gente e armas para esse lado do Uruguai, que eventualmente vai ganhar a guerra civil no Uruguai. E isso vai ser muito ruim para o Paraguai, porque eles precisavam dessa aliança, assim, era interessante. O Brasil interferiu, assim, isso é uma interferência muito grande, gente. Você mandar gente assim, tropas nossas para interferir na política de outro país, que não tem nada a ver com a gente. E enviar lá e ganhar. E aí agora, né, o Paraguai meio que saía como perdedor. E a Argentina também já estava passando por umas conturbações, mas que eventualmente ficaram ao nosso lado. Então, isso vai criar uma rivalidade muito grande entre o Paraguai e o Brasil na época. Aí vai começar aquele tititi, assim, o Paraguai vai prender alguém da nobreza, assim, do Brasil, e eles vão considerar uma ofensa, né? Era uma pessoa assim, se vocês forem ver, né, o Paraguai ele faz fronteira com Mato Grosso, então era uma pessoa que estava em Mato Grosso, não sei o quê. Então, enfim, vai acontecer se chegou, eles vão conseguir, eles vão marcar, né, uma guerra. Primeira coisa a se falar, não existe motivo exato do porquê aconteceu essa guerra, assim, tipo, tá escrito, sabe, sei lá, Segunda Guerra Mundial, com certeza alguém escreveu de algum país o porquê estava acontecendo aquela guerra. Várias guerras vão ter uma razão. A Guerra do Paraguai não tem oficialmente, não tem. Tem gente que, por exemplo, dizia, um que era muito popular, que foi a Inglaterra que mandou o Brasil se envolver, porque eles se sentiam ameaçados por esse parque industrial do Paraguai. Só que não faz sentido nenhum, porque por mais que eles tinham um parque industrial bem legal, não chegava perto do que é a Inglaterra, a rainha da Revolução Industrial. Não chegava, assim, né, por várias questões sociais, né, de colonização, enfim, não chegava perto ao que a Inglaterra era naquele momento e não faz sentido só por causa de um pequeno parque industrial. Tanto que a Inglaterra foi investir, foi aceitar o financiamento dessa guerra para o lado da Tríplice Aliança um pouco tempo depois, assim.
Então, enfim, não tem comprovado. Tem uma questão, acho que é do Enem, se eu não me engano mesmo, que justamente fala sobre a Guerra do Paraguai. E aí a alternativa certa é: não existe motivo conciso, sabe? Um motivo realmente real do porquê começou aquela guerra, ok? Então, eu acho que isso é legal de definir em primeiro lugar, porque já caiu em vestibular. E, enfim, apesar de eu explicar, né, as situações, tinha o Brasil se envolvendo na questão da guerra civil do Uruguai, ainda assim não existe um motivo conciso. E vai marcar o declínio definitivo da Guarda Nacional. A Guarda Nacional era o que era para ser nosso exército na época. A Guarda Nacional ela é criada lá no período regencial, só que ela era, né, acabei de falar, o que era para ser um exército, só que ela vendia seus títulos. Então, os caras que lideravam toda a militarização e etc., eles eram fraquíssimos, assim, porque eles eram um bando de filhos de papai, assim, era a maioria, sabe? Quando acontece, o cara tem 5 filhos, e aí o primeiro vai ficar para ser. Qual que é o nome? Vai ficar para ser o que vai administrar minhas terras, minhas fazendas de café. O segundo vai ficar para tal coisa. Aí sobra o terceiro, o quarto, o quinto. O que vai fazer com eles? Vou comprar um título na Guarda Nacional para eles, né, ser alguma coisa da vida. Então fazia isso. E eles eram muito fracos. Vai chegar a Guerra do Paraguai, que o cara tinha 64 mil soldados, que era super preparado e vai colocar os filhos de papai para brigar com eles. Vai perder feio, assim. Então a guerra vai ter uma longa duração, foi a guerra mais sangrenta, assim. Morreu um monte de gente, como o Leandro falou. Se eu não me engano, é a da América do Sul e deve ser da América Latina, a guerra mais sangrenta da América Latina. Vai durar 6 anos. E, enfim, né, vai ter uma longa duração por causa da bravura dos paraguaios. De início, a gente vai perder, assim, muito feio. Quem começa entrando, né, é o Paraguai, então eles vão vir aqui para o Mato Grosso e vão fazer essa batalha numa cidade chamada Rio Dourados. Vai ser 300 paraguaios contra 15 brasileiros, é óbvio que a gente vai perder. Então eles vão começar até tendo a guerra aqui no Brasil, mas depois o Brasil vai se estruturar, né? Vai, por exemplo, começar a aceitar escravizados em troca da liberdade, vai ter apoio financeiro da Inglaterra, eles vão ver que eles estão indo muito mal, eles vão pedir para a Inglaterra mandar um dinheirinho. E aí, enfim, eles vão conseguir vir para cá. Tanto que o Brasil vai eventualmente ganhar essa guerra, ainda tinha apoio da Argentina e do Uruguai, vai ganhar essa terra, vai conseguir puxar essa guerra para o Paraguai, vai destruir tudo lá. Não só vai destruir, como vai dizimar muita gente. Inclusive, o Brasil vai chegar a um ponto assim que já tinha ganhado, já estava óbvio, metade da população vai morrer assim do Paraguai. Já era óbvio que eles tinham morrido, mas eles não vão desistir enquanto eles não matarem o Solano Lopes. Tanto que eu não vou lembrar agora o nome do cara, mas tinha um cara que estava liderando essa guerra do Paraguai, estava dando muito certo. E aí vai chegar uma hora que ele vai falar: cara, vocês estão aqui, tipo, só para matar, assim, a gente já ganhou essa guerra. E ele vai desistir. E quem vai entrar é um cara chamado Conde Deu, que ele era casado com a filha de Dom Pedro II. Mas enfim, a gente continua semana que vem. Vou parar aqui de gravar. Semana que vem, é sexta-feira.